Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Em casa, a minha mãe sempre protegeu meu irmão Edinho. Ele era o seu favorito e ela nunca escondeu isso de ninguém. Mamãe costumava contar a história de como o Edinho foi muito doente na infância e que quase morreu em seus braços. E por causa desse acontecimento, o Edinho recebia todos os privilégios. Minha irmã Raquel e eu, cientes do favoritismo em relação ao Edinho, nós nem nos importávamos mais. Mas quando éramos crianças, costumávamos reclamar, dizendo que não era justo o tratamento diferenciado que o Edinho recebia. Argumentávamos que a mamãe não deveria demonstrar tanto favoritismo daquele jeito tal, e visto que as nossas reclamações não surtiam efeito, decidimos que era hora de pensar em nós e deixamos os dois de lado. Infelizmente, o nosso pai faleceu cedo devido ao vício em álcool, e isso desencadeou uma série de dificuldades em casa. E todo o conforto que tínhamos enquanto ele estava vivo desapareceu com a sua morte. Papai era autônomo, trabalhava como funileiro, mas não se preparou para o futuro. Ele não fez seguro nem deixou algo que pudesse nos garantir como segurança financeira. E com apenas 13 anos, me vi obrigado a arranjar um emprego para ajudar em casa, porque só o salário da Raquel e da mamãe não era o suficiente para cobrir as nossas despesas. Eu decidi seguir os passos do meu pai e entrei na mesma profissão que a dele. Tive a ideia de ir a uma oficina de um amigo do papai e pedir emprego. E o seu Verialdo, que tinha grande consideração por ele e sabendo da nossa necessidade, me contratou, inicialmente como ajudante. Mas com o passar do tempo fui aprimorando minhas habilidades e logo me tornei também um funileiro profissional. Passamos por muitos perrengues, mas aos poucos as coisas foram se ajeitando. Uma vantagem foi que não precisávamos nos preocupar com o aluguel, já que morávamos na casa dos pais da minha mãe. Além disso, como todos os irmãos dela possuíam bens, após a morte dos nossos avós, eles decidiram manter a casa e não vendê-la. Assim, mamãe não precisava viver de aluguel. E nós éramos agradecidos aos nossos tios por isso. O meu irmão Edinho, devido aos seus problemas de saúde, não trabalhava e passava a maior parte do tempo em casa. À noite, cursava administração em uma boa faculdade. A minha mãe se esforçava muito trabalhando duro nos carrinhos de plástico, apenas para pagar o curso do Edinho e nos ajudar nas contas de casa. No entanto, ele parecia não valorizar todo aquele esforço. O Edinho mais faltava que comparecia às aulas, e quando eu ou a Raquel questionávamos o porquê dele faltar tanto, a nossa mãe era quem respondia ao invés dele, dizendo para cuidarmos das nossas próprias vidas e pararmos de perturbar o Edinho, justificando que ele não estava bem e que quando melhorasse iria à faculdade. No fundo, sabíamos que o Edinho tinha mais preguiça do que problemas de saúde, mas a mamãe queria se fazer de cega e para evitar conflitos em casa, nós paramos de pressioná-lo, como ela costumava dizer. Bom, conheci a Olívia quando ela se mudou para casa ao lado da oficina onde eu trabalhava. E o seu Verialdo, o meu patrão, começou a ter um caso com a mãe dela. E os dois, nos finais de semana,
desapareciam no mundo. O meu patrão, mesmo casado, levava uma vida de solteiro. Largava a esposa e filhos em casa e saía para se divertir com outras. E eu tinha dó da mulher dele. A Olivia e eu nos tornamos amigos e nos apaixonamos. Ela comentava comigo as dificuldades de sua relação com a mãe. Dizia que não achava certo o comportamento dela e, principalmente, viajar e deixar ela e o irmão mais novo sozinhos em casa. Olivia tinha muito medo e até chorava. E eu me senti comovido e por isso me ofereci a ficar com eles nos finais de semana em que a sua mãe não estivesse em casa. Olivia achou a ideia fantástica e ali nós fazíamos pipoca, miojo, comíamos pizza e às vezes até a minha irmã Raquel vinha se juntar a nós. Era um momento muito divertido e o mais importante era que a Olivia se sentia mais segura com a nossa companhia. Ela estava com 15 anos e eu 16. Quando a mãe da Olivia descobriu que eu estava dormindo em sua casa, ela ficou nervosa, veio até a oficina e me xingou, me chamando de marginal, e disse que se eu colocasse o pé na casa dela novamente, iria aprender com quantos paus se fazia uma canoa. A dona Tássia fez um escândalo diante dessa situação, e quando eu pude dizer alguma coisa, eu respondi que se ela ficasse em casa protegendo os filhos, eu não precisaria dormir em sua casa. Na verdade, eu só piorei a situação, porque a Olivia ficou proibida de falar comigo. A gente não podia mais conversar, mas lá da oficina ainda dava para ouvir os gritos, os berros, os xingamentos constantes. A Olivia era chamada de burra, idiota, inútil, e a sua mãe nunca a elogiava. Quando o irmãozinho dela caía e se machucava, pronto, quem apanhava era a Olivia. Eu achava tudo aquilo um absurdo e sentia muita tristeza por ela. Sabe, eu recebi uma proposta para trabalhar em uma grande funilaria em uma outra cidade, mas naquele momento não me interessei muito. A minha vida toda estava ligada à nova aliança e na minha cabeça ainda não era o momento de me mudar. Agradeci a proposta, mas o seu Lauro me garantiu que as portas estariam sempre abertas e eu fiquei feliz em saber que o meu trabalho estava me abrindo portas. Um dia, a minha mãe me pediu para conversarmos a sós, sem a presença da Raquel, e eu aproveitei a oportunidade para me sentar com ela quando a minha irmã saiu para ir na casa do namorado. E naquele dia, mamãe disse que eu era um ótimo filho, carinhoso, amigo, parceiro e que sabia que podia contar comigo. E eu achei estranho, porque a mamãe não era carinhosa com a gente. Eu pensei, será que a minha mãe está com alguma doença terminal? Ela estava muito diferente, me abraçou, me beijou e no final disse que precisava muito de um grande favor meu. Pedi então para que ela falasse o que precisava. E a minha mãe me pediu para eu me entregar na delegacia no lugar do meu irmão. Confesso que na hora nem acreditei e até pensei que ela estava brincando. Mas a mamãe estava falando sério e eu expliquei para ela que o que ela estava me pedindo era errado e que se o meu irmão tivesse cometido algum delito, ele que enfrentasse as consequências. A mamãe alegou que o Edinho era doente e a prisão iria acabar com ele rapidamente e que ele só havia assaltado uma loja de motos e a pena não seria longa. Eu perguntei a ela onde estava o meu irmão e mamãe respondeu que escondido,
porque ele conseguiu escapar, mas acabaram dedurando ele. E eu fui bem sincero e disse que não iria me sacrificar não, e que o Edinho iria ter que se entregar. E foi um momento difícil, porque a minha mãe ficou nervosa e começou a me acusar de ser invejoso, insinuando que eu estava feliz por ver o meu irmão em apuros, e afirmou que não deixaria o meu irmão pagar por nada e que estava disposta a se entregar no lugar dele, ou até mesmo outra pessoa. E outra, já que eu não podia ajudar, que caísse fora da casa dela. E quando a Raquel chegou, mamãe e eu estávamos discutindo e eu contei para minha irmã o que estava acontecendo. Assim como eu, ela também não achou certo a nossa mãe querer poupar o Edinho prejudicando outra pessoa. A minha mãe chorou, falou que nós éramos uns filhos ingratos e que não custava nada ajudar o irmão naquele momento tão difícil. A gente não sabia, mas já tinha até um advogado cuidando da causa dele. A mamãe fez de tudo para inocentar o Edinho, mas não teve jeito e ele precisou se entregar. Tive que sair de casa devido à pressão constante da minha mãe sobre o que aconteceu. E foi aí então que eu aproveitei a chance de me mudar para outra cidade e começar a trabalhar na funilaria do seu Lauro. A minha irmã Raquel tentou até me fazer mudar de ideia, mas como eu sempre fui de muita opinião, eu não voltei atrás e segui a minha vida. Bom, para um garoto de 17 anos, eu já desenrolava bem as coisas. E o seu Lauro, além da funilaria, possuía várias casas de alugar, e ele me alugou uma delas com 3 cômodos e descontava o aluguel diretamente do meu salário. E apesar da saudade da minha família, a relação com a minha mãe era complicada. Sempre que tentava me aproximar, ela fingia não me ver, ignorava minhas tentativas de contato e por isso acabei preferindo ficar longe, mantendo contato apenas por telefone com a Raquel. E em um certo dia, decidi visitar a Olívia e, para minha sorte, a sua mãe não estava em casa. Conversamos bastante e, em um momento de coragem, eu fiz uma proposta de convidá-la para morar comigo. Afinal, a gente se gostava. No entanto, mesmo com os sentimentos que ela nutria por mim, a Olívia sentiu medo, afirmando que ainda era cedo demais para uma decisão tão importante. Mas eu garanti que se ela topasse, eu seria um bom marido. Deixei o número de telefone da funilaria com ela, pedindo que, quando estivesse pronta, me ligasse, que eu a buscaria. E após 1 ano de espera, a Olívia finalmente criou coragem e me ligou, pedindo que eu fosse buscá-la. E eu fui. Olívia e eu decidimos morar juntos, e ela se tornou a minha esposa e eu o seu marido. Ela estava com 16 anos e eu 18. Nós aprendemos a ser uma família sozinhos. Eu sabia que deveria ser o provedor, enquanto que a minha esposa cuidaria das tarefas domésticas. E por sermos muito inexperientes e ninguém para nos orientar, a Olívia engravidou e tivemos o nosso primeiro filho, o Josué. E como pais de primeira viagem, até que nos saímos bem. A gente se cuidava. Eu cuidava dela e da criança, e ela cuidava de nós. O importante da nossa relação era a cumplicidade que tínhamos. Era muito bom estar com ela, voltar para casa. Eu tinha prazer em estar com a minha família. A mãe da minha esposa levou um tempo para perdoá-la, mas tempos depois acabou cedendo
e de vez em quando ela aparecia em nossa casa. Geralmente, ela vinha com a desculpa de que estava com saudades do netinho. Mas, na verdade, era para deixar o Bruninho com a gente. A dona Tássia parecia não se emendar. E quando pensávamos que ela não tinha mais jeito, encontrou um homem que a colocou na linha. E a minha sogra mudou da água para o vinho. Olha, fui convidado para o noivado da minha irmã Raquel e eu fui com a minha família. No entanto, a minha mãe não queria ficar no mesmo ambiente que eu e perguntou o que eu estava fazendo na casa dela e que eu era um filho desalmado. Então, para evitar constrangimentos para minha irmã, eu optei por me retirar com a Olívia e o Josué. E foi bem chato tudo aquilo. Eu voltei para casa chorando. Poxa, a minha mãe ainda estava de mal comigo, mesmo sabendo que eu não tinha culpa do meu irmão estar preso. E fiquei super chateado, triste. E fui consolado pela minha esposa e pelo meu filho. E isso ajudou a melhorar o meu dia. Mas a mesma coisa foi no dia do casamento da Raquel. A mamãe não queria que a minha irmã me convidasse, mas ela bateu o pé e disse que o casamento era dela e que de forma alguma iria me excluir. E que se a mamãe quisesse não comparecer, o problema era dela. Minha mãe teve que aceitar a minha presença. E foi ainda pior para ela me ver acompanhando a minha irmã até o altar. Mamãe passou o tempo todo olhando para o chão, tudo para não me encarar. E durante a festa, ela não se aproximou nenhuma vez de mim, nem da minha família. E depois que a Raquel se casou, o meu irmão Edinho saiu da prisão e voltou para casa. E a mamãe não se aguentava de alegria e começou a trabalhar dobrado para cuidar dele e dela, já que o meu irmão não tinha interesse em arrumar um emprego. E quando a Raquel ia lá para ver como as coisas estavam e falava para o Edinho arrumar alguma coisa da vida, ele respondia que não podia porque era doente. Eu ficava muito irritado com aquela situação. Afinal, a minha mãe não era mais uma garotinha para trabalhar noite e dia, enquanto o folgado do meu irmão só sabia comer, dormir e se divertir. A minha esposa engravidou outra vez e veio a Priscila, uma menina linda. Dessa vez, estávamos mais preparados e lidamos melhor com a chegada de um novo bebê em casa. E pela primeira vez, a minha mãe ligou num horário em que eu não estava e conversou com a Olívia e desejou muita saúde para nossa filha, e isso me deixou muito feliz. Mamãe ligava semanalmente para conversar com a minha esposa e em uma dessas conversas acabou comentando que o meu irmão estava se metendo em confusão novamente e que dessa vez ele estava realmente impossível. A Olívia apenas ouvia os desabafos da minha mãe e quando a ligação se encerrava, ela me contava tudo. O meu irmão nunca criava juízo e só sabia causar problemas. E um dia, a minha irmã Raquel ligou chorando, contando que o Edinho havia agredido a nossa mãe, porque ela negou dinheiro a ele. E eu nem esperei a Raquel terminar de falar e perdi a cabeça. Avisei a minha esposa que eu estava indo resolver um problema e peguei o meu carro e fui até a casa da minha mãe. E quando eu cheguei, vi a minha mãe com um olho roxo, inchado, e o meu irmão deitado no sofá, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. Algo dentro de mim se transformou. Me senti como um gigante forte e valente. E eu fui em direção a ele dizendo que se ele quisesse bater em alguém,
que escolhesse alguém do seu tamanho. O meu irmão Edinho só era valente com as mulheres. E quando me viu bravo, nervoso, pediu foi desculpas. Disse que a mãe havia provocado, mas que ele se arrependeu profundamente. Mas nada do que ele disse me convenceu. E eu dei foi uma surra no meu irmão. A mamãe pedia pelo amor de Deus para a gente parar. E por respeito a ela, eu deixei o meu irmão chorando no chão feito uma criança. Então, olhei para ela e disse que lá estava o filho favorito dela, que a criação que ela deu havia sido um erro e que o transformou em um monstro preguiçoso e inútil, um homem sem caráter que agride a própria mãe. E a minha mãe? A minha mãe começou a chorar, dizendo que achava que estava fazendo certo, pois ele era uma criança doente e que tinha medo que ele morresse, mas que agora estava vendo que a proteção dela fez com ele. Levantei o meu irmão do chão e falei sério e disse que se ele levantasse a mão para nossa mãe de novo, ele iria se arrepender para o resto da vida. E quando eu estava saindo para ir embora, a minha mãe me chamou e pediu perdão. Ela me abraçou e chorou sem parar. E eu retribuí o abraço e disse que a amava incondicionalmente. E garanti que ela sempre seria minha mãe e eu sempre seria o seu filho. E que entre nós sempre haveria espaço para o perdão. Com o fato do meu irmão ter agredido a minha mãe, toda semana eu passava na casa dela para ver como as coisas estavam indo. E eu já tinha mais liberdade para dar bronca no meu irmão. Perguntaram por que ele ainda não estava trabalhando. A mamãe não dizia mais um A. E aos poucos o Edinho foi se encontrando na vida. Arrumou um emprego de ajudante, começou a namorar uma moça e rapidamente eles foram morar juntos. E eu fiquei mais aliviado. Mamãe conheceu um homem, o seu Geraldo. Os dois começaram a se conhecer melhor. E nesse tempo eu pedi a Olívia em casamento. E nós nos casamos no cartório e na igreja. E eu realizei o sonho da minha esposa. E nem passou 6 meses que havíamos nos casado e ela engravidou novamente. E finalmente o Alex veio agregar ainda mais à nossa vida. Mamãe e o seu Geraldo decidiram se casar e foi a melhor coisa que ela fez. O Edinho mudou para a melhor. Virou um pai de família responsável e teve filhos. Já a Raquel e o Vanderlei demoraram um pouco mais para terem filhos, mas depois de alguns anos, ela finalmente engravidou da Heleninha. Montei a minha própria oficina de funilaria, mas ao contrário do meu pai, pensei na minha família e no futuro deles. Comprei uma casa, fiz um seguro de vida, tudo para garantir que, caso algo acontecesse comigo, eles não ficassem desamparados. Eu estou com a Olívia há 26 anos e parece que foi ontem que nos conhecemos. Estar ao lado dela é maravilhoso. Claro que com o tempo as coisas mudam e conosco não foi diferente. As coisas mudaram sim, só que foram para melhor.